Pedir a Deus que esteja conosco, nós estamos reunidos no nome dEle, apesar que não estamos juntos fisicamente, mas no coração, na alma, na intenção, espero também no desejo de caminhar, então estamos todos juntos e queremos então pedir a Deus que envie sobre nós o seu Espírito Santo de amor, de luz, de paz, para que a gente possa ter um momento de crescimento, momento de vida, momento de descobertas, né? Que o Espírito Santo esteja conosco, a força, a graça, a luz de Deus. Abençoa, Senhor, esse nosso encontro, abençoa cada um que veio participar nesse momento, abençoa a todos, a presença, o desejo de caminhar, o desejo de uma vida cristã que seja alimentada pela nossa espiritualidade, a capacidade, portanto, de transformar em vida, em atitudes, numa postura, em atos, em palavras de vida e de amor, aquilo que aprendemos com o Senhor Jesus na sua palavra. Que não seja algo, a sua palavra, que passa simplesmente pela nossa superfície, de maneira rápida, mas que penetre no fundo do nosso coração e, portanto, nos dê essa capacidade de crescer, de mudar. Estamos reunidos no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, olha, queria destacar, iniciando, que essa semana que nós vamos celebrar 21 anos da nossa paróquia, e o dia oficial da criação da paróquia é 21 de novembro, que esse ano cai exatamente sábado que vem, e, portanto, sábado que vem, nós estaremos celebrando às 19 horas, na Igreja do Sagrado, a nossa vida, a nossa história, que já vem juntando 21 anos, né? Ainda temos uma boa turma que está com a gente desde aquele começo. Então já faço convite aqui a todos, né, para participarmos da missa sábado que vem, às 21 horas, desculpem, sábado que vem, dia 21, às 19 horas, no Sagrado, destacando que a nossa igreja tem um tamanho razoável e nós estaremos sempre celebrando dentro do distanciamento, com uso de máscara, álcool e todas as providências que permitam que possamos nos encontrar todos juntos. Tá bom? Então, primeira coisa que falaria hoje, essa semana, do nosso 21º aniversário da paróquia. Bom, como eu disse, o tema que escolhi um título interessante, acho, invejosos e invejados. Dizendo logo no início que o invejoso, que posso ser eu, será que existe alguém totalmente livre da inveja? Será que existe alguém que não tem totalmente imaculado em relação à inveja? Acho complicado, acho um pouco difícil, né? Precisamos pensar um pouco sobre isso. E eu acho assim que quando alguém deixa a inveja crescer na sua vida, portanto, se tornar um invejoso quase profissional, né? É realmente uma pessoa que se candidata a sofrer pela vida inteira. Se candidata a sofrer pela vida inteira. Nós estamos dentro de uma revisão, de uma maneira nova de olhar com mais atenção, com a riqueza antropológica, filosófica e psicológica que hoje temos, rever esse ensinamento da Igreja que se revela tão profundo, tão conhecedor da alma humana. Então nós estamos vendo aquele que eram chamados vícios ou pecados capitais. E no último encontro, segunda-feira passada, falamos do orgulho, ou da soberba, ou da vaidade,
que são todos bem parecidos, né? Então, nosso orgulho, razão de muito sofrimento na vida, na família, nas comunidades e nos lugares de trabalho, enfim, qualquer tipo de relação, né? Qualquer tipo de relação. Dentro do orgulho, nós conhecemos a origem, segunda-feira passada, falando do começo da Bíblia, falando também de outros elementos que vêm da psicologia, de como realmente o orgulho é uma tentativa de individualizar nossa vida, isso é nos destacar como indivíduos, se preocupar muito mais com nossa individualidade, então nos afirmando acima dos outros, em detrimento daquilo que é o nós. Então, o orgulho comete esse grande engano, dá muito mais valor ao eu do que ao nós. E na sua origem bíblica, na sua explicação dos textos bíblicos, a serpente sugere para Eva que ela teria a capacidade de ser como Deus. Então, esta vaidade, né, que foi o pecado do Lúcifer, né, que já comentamos várias vezes, a vaidade de ser como Deus, que é a raiz profunda, né, segundo Santo Agostinho, de todos os pecados. Orgulho, soberba, vaidade. Então, só para lembrar aquilo que falamos. E hoje a gente continua, né, falando um pouco sobre isso. E talvez você possa me perguntar, padre, mas que exagero, ninguém aqui quer ser como Deus. Se engana você, se engana profundamente. Eu garanto que muitas pessoas, inclusive entre nós, muitas pessoas se fazem o Deus da própria vida. Se fazem o único centro de referência. Tudo vale ou não vale, funciona ou não funciona, tem valor ou não tem valor, vale a pena ser vivido ou não vale a pena ser vivido simplesmente a partir de um egocêntrico juízo pessoal, onde muitas pessoas se estabelecem como único parâmetro para poder dizer o que é bom e o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que vale a pena, o que não vale a pena. Não seria isso aquilo que Eva queria? Então, não é tão distante assim. Claro que ninguém quer ser como Deus no sentido de todo-poderoso, de criador, né, de uma vida eterna, mas em algumas atitudes nós roubamos atributos que seriam de Deus e os colocamos dentro da nossa vida, né? Então, no lugar de viver aquela vida de diálogo, de aprendizado, de eu entrar no meio da roda com a vida de muitas pessoas, isso é simplesmente um ponto dos pontos infinitos que formam um círculo. Eu quero me colocar no centro desse círculo, que é o lugar de Deus, que dá a vida a todos nós, que inspira a todos nós. Então não pense que quando a gente fala que queremos ser como Deus, estamos muito distantes disso. E nas atitudes espirituais, psicológicas, às vezes estamos muito mais próximos do que a gente imagina. Bom, portanto, continuando a ver essa reflexão, essa revisitação dos vícios ou pecados capitais, hoje falamos então de inveja, invejosos e invejados, definindo que a inveja é chamada do pecado envergonhado e 84% das pessoas, numa pesquisa de alguns anos atrás, se reconheceram como pessoas invejadas, vítimas da inveja de outras pessoas. Mas ninguém se reconhece invejoso. É muito raro alguém te confessar que ele é invejoso. Então, 84% de nós
pode considerar o momento ou outro da vida que alguém está sendo invejado. Então, estamos aí. Obrigado, Renan, você viu que você mandou um texto grande e eu não consigo acompanhar agora enquanto falo. Mas então, a inveja é um demônio, então uma força que nos tira do caminho, né? É uma força que nos tira da verdade, que se esconde nas dobras da nossa alma. A inveja, ela é muito sutil e pode entrar na nossa vida sem perceber. Portanto, precisa um bom discernimento para a gente poder realmente descobrir do que está acontecendo comigo. Mas antes, então, de falar dessa estrutura da inveja, que eu já disse, é uma estrutura envergonhada, vamos logo fazer alguma distinção que talvez no nosso linguajar comum a gente trata tudo da mesma maneira. Então, por exemplo, a diferença entre inveja e entre cobiça. A cobiça é desejar que outra pessoa tenha a sua casa, o seu carro, a sua mulher, como falamos, a sua riqueza, a sua beleza, o seu sucesso. Então, a cobiça é desejar aquilo que outra pessoa tem. Quando falamos de inveja, é outra atitude, outro tipo de sentimento. A inveja é sentir dor, sofrer pela felicidade alheia, pela felicidade do outro. Então, a inveja não tem nada a ver com cobiça. Repito, a cobiça é desejar as coisas do outro, o que o outro tem, o sucesso que ele alcançou, a beleza que ele tem, sei lá o quê. Mas é algo do outro que eu desejo. A inveja é algo muito, muito mais sutil, é muito mais complicado, porque é sentir dor pela felicidade do outro. Pela felicidade do outro. Tá bom? Então, essa diferença é muito importante. Hoje não falamos de cobiça, hoje nós queremos falar de inveja. Talvez tenha outra palavra que as pessoas misturam, né, com cobiça, inveja, que pode ser a palavra ciúme. Ciúme também tem a ver com ligações, relações de posse, né? Portanto, o ciúme é o quê? É o medo de perder alguém que eu tenho, de perder algo que eu tenho. E perder por uma terceira pessoa, que pode ser real ou pode ser imaginária. E nos dois casos, o ciúme faz o estrago bastante grande. Hoje também não falamos de ciúme, mas muito bom agora a gente definir o ciúme como um medo de perder alguém por uma terceira pessoa, né? Então, se liga em relação a questões de posse, de relações de amizade, de amor, de família, que são possessivas, certo? Olha, tem gente que às vezes você escuta falando por aí uma manifestação de ciúme, até a pessoa fala, que bonitinha, que bonitinha. Ela tem ciúme de mim. Mas 1, 2, 3 dias depois começa um inferno. Onde você está? Com quem você falou? Por que você falou com fulano, com fulana? Por que isso, por que aquilo? O que você está fazendo? Né? Então, não tem nada de bonitinho no ciúme. Né? Não é uma expressão de amor. É uma expressão de posse. Tá bom? Então, vamos lá. Continuar agora no tema dessa noite, né? Desse nosso dia, que é o tema, então, da inveja.
Inveja como sentir dor pela felicidade do outro. Sentir dor pela realização do outro. Sentir a dor, né, pelo sucesso do outro. Então, a inveja é um sentimento, é uma atitude, é uma postura de vida que nunca é boa. Não existe uma inveja boa, ou como se fala até injustamente, inveja branca, né? Como se o branco fosse certo e o negro não fosse. Mas não existe. Não tem uma inveja boa que possa construir algo. Ela é sempre destruidora da vida das pessoas, do interior da pessoa. No começo voltei e lembrei para vocês da questão do orgulho, da soberba, da vaidade, que é uma maneira da gente se colocar acima do outro. Olhar o outro de cima para baixo. A inveja é exatamente o contrário. Ela me coloca embaixo. Então, na inveja, eu me coloco embaixo da outra pessoa, né? Quem sofre com a felicidade, então, do outro, claramente não tem tempo para cuidar da própria felicidade. E aí está uma das razões pela qual a inveja ela é sempre ruim, é sempre destruidora da personalidade de uma pessoa. E nesse rebaixamento, o invejoso já está declarando a sua inferioridade, que não pode ser real, viu? Pode ser que está só na cabeça dele. Pode ser que não existe essa inferioridade, mas a pessoa se trata como tal. E, portanto, vê no sucesso e na felicidade do outro, ela vem um rebaixamento que lhe causa sofrimento, que lhe causa solidão, né? Então, vamos lá. Uma questão fundamental, tanto na questão do orgulho, que me coloca para cima, me faz ver os outros a partir de uma posição, né, mais alta, ou da inveja, onde eu me coloco para baixo. Qual que é o grande problema? É que, em lugar das pessoas dedicar tempo a se conhecer, se valorizar, se amar por aquilo que é, conhecer a própria história, a própria origem, o próprio jeito de ser, a pessoa vive num regime de comparação. É claro que existe comparação na nossa vida. Se eu sou um padre baixinho, porque tem muita gente mais alta que eu. Se eu sou uma pessoa gordinha, é porque tem gente bem mais magra que eu. Sempre há uma comparação. Se falarmos de economia, de riqueza, claro, vai ter gente mais rica, muita gente mais rica que eu, vai ter alguém mais pobre que eu. Então, é claro que a comparação, a gente se define na vida pelos outros, nós não somos ilhas solitárias perdidas. Então, em muitas coisas, não nos definimos assim de maneira absoluta, mas em maneira de comparação. Então, alguém se define voltando à parte estética do corpo, magrinho, gordinho, acho, ou baixo, ou alto, por causa desse tipo de comparação. Mas o problema é quando a comparação é o sistema de relação e de olhar que eu tenho para julgar minha vida. E hoje a gente percebe, né, que dentro esse regime esse estilo de comparação, acaba que muitas coisas acontecem. Minha amiga fez uma festa, a mãe da minha amiga fez uma festa de 15 anos para ela, maravilhosa, eu quero fazer melhor. Eu não posso ficar para trás. Em lugar de cada um buscar o seu lugar, o seu estilo, a sua maneira verdadeira de ser, muitas vezes é esse tipo de coisa. Puxa vida, meu vizinho, olha, trocou, tá com um carro bonito. Eu não posso ficar com o meu velho. Né? Então, essa maneira de viver e dando valor
a comparação não de uma maneira leve e real, mas de uma maneira pesada, de uma maneira que vem para desqualificar a minha vida, o meu ser. E no caso do invejoso, sempre se compara para se reconhecer inferior. E reconhecendo essa inferioridade, o ser maior do outro, o ser mais feliz, o ser mais realizado, mais bem posicionado na sociedade ou na comunidade, ou até dentro da própria família, aquilo gera uma dor, né? Então, o invejoso tem uma dor profunda, que é o limite da sua capacidade, que ele decreta, viu? Estou dizendo que essa inferioridade, que às vezes o invejoso sente, ela é psicológica, ela não é algo real, é algo que a pessoa enfiou na cabeça. Por isso que a inveja não tem fim. Por isso que essa atitude de se rebaixar não tem fim, não tem fim. Né? Então, para explicar mais essa atitude, essa postura de comparação, que às vezes, mas ele é mais bonito que eu, é mais inteligente, mas ele é mais amado na comunidade, mas ele todo esse tipo de coisa que atrapalha a nossa vida. Um detalhe da obra grandiosa do Dante Alighieri, né, da Idade Média, a famosa Divina Comédia, ele coloca os invejosos no purgatório, né? E coloca no purgatório, todos eles têm os olhos costurados, fechados com arame. A palavra inveja vem do verbo latim invidere, que significa não ver. Olha só como às vezes a literatura, a cultura nos traz uma ajuda interessante. Então, na visão de Dante Alighieri, o invejoso é um cego. É alguém que não tem capacidade de enxergar a realidade. Apenas fica se comparando. Então, não conhece a si mesmo, não conhece, na verdade, quem ele é e vive sempre dentro dessa lei de comparação e sempre se colocando para baixo, se colocando nessa forma de solidão, nessa forma de exclusão e vendo sempre um outro, alguém superior e sentindo dor por isso. Sentindo uma dor profunda. Por isso que uma pessoa invejosa raramente é uma pessoa serena. Raramente é uma pessoa serena. Agora a gente fala assim, vamos dividir o mundo em invejosos e não invejosos. Quanto que eu tenho de inveja na minha vida? Eu, Padre Graciano, eu devo dar uma olhada nisso. Né? Não vamos agora fazer a divisão do mundo entre quem é e quem não é. Mas vamos tentar entender quanta dessa mania de comparação, quanta essa cegueira, incapacidade de ver a realidade existe em mim. Né? Então, todos nós estamos nos olhando com isso. Qual que é, então, a raiz mais profunda da dor causada pela inveja? É o fato, como já disse várias vezes, de me reconhecer menos. E, portanto, me coloco num círculo de exclusão. E me reconhecendo menos que o outro, eu vou aumentando a minha solidão. Então, vamos lá. Algo muito, muito, muito importante. A inveja compara, a inveja envenena a nossa vida, a inveja amarga nossa vida e a inveja fica pesada na nossa vida. Então, olha aqui 4 verbos que são os frutos da inveja. Compara, envenena, amarga e pesa.
pesa na consciência, pesa na vida, pesa no nosso humor, pesa na nossa serenidade, certinho? Então, acho que isso é importante. Um passo para frente, que gostaria que todo mundo ouvisse com bastante atenção. É uma pena, gente, eu não consigo interagir com vocês. Eu peço que me são enviadas perguntas que eu poderia retomar no próximo encontro, tentar, né, mas como a coisa acontece tudo ao vivo, eu estou aqui na frente da câmera, não posso deixar de prestar atenção naquilo que estou falando, no discurso que estou levando para frente, para manter vocês ligados, atentos, né, e esperando de não cansar ninguém. Fica difícil interagir. Mas olha essa afirmação que eu vou fazer agora, gostaria que todo mundo prestasse bem atenção. O objeto da nossa inveja não está em Hollywood. Não está longe de nós. Não está no cantor famoso. Não está num ator, atriz famosa. Não está num político do sucesso. Não está num ricaço desse que o mundo conhece e faz conhecer. A nossa experiência da inveja está sempre perto de nós. A inveja não é distante. Eu desenvolvo a inveja com pessoas próximas da minha família, próximas do meu trabalho, colegas de trabalho, pessoas que trabalham comigo na mesma comunidade, no mesmo voluntariado. Então, são pessoas reais, muito próximas de mim, que me levam a viver essa experiência sofrida de invejar, de me rebaixar, de me comparar a outros em lugar de aprender quem que eu sou. Eu sempre digo uma coisa, eu não sei se eu sou capaz de viver aquilo que eu digo. Eu não sei capaz de... se eu seria capaz, não é? Mas eu sempre digo, gente, aquilo que eu sou. Não adianta alguém falar que eu sou maravilhoso, que eu sou santo, que eu sou o que eu sou. Então não adianta me ficar com orgulho da fala do outro, e também não adianta sofrer, né, por outras coisas que te falam, né? Por outras coisas que a gente fala da gente, do corpo da gente. Já me aconteceu muitas vezes estar andando na rua tranquilo e a pessoa passar lá e gritar, você é pescoço, ei, tudo bem, eu estou assim mesmo, não vou chorar por causa disso, né? Não é que a gente deve se elevar ou se rebaixar por aquilo que os outros falam. Mas olha, a experiência da inveja, de se sentir invejados ou de invejar alguém, ela é sempre muito próxima de nós. Nós não sentimos inveja pelos distantes. Nós não desenvolvemos esse pecado capital, segundo a Igreja Católica, vício, portanto, erro de vida muito grande, né? Que, afinal, o que é um pecado? Né? É um erro que atrapalha a nossa vida, que nos traz sofrimento, né? Que nos faz todo dia, nos tira a vontade de levantar, de ser felizes, de trabalhar, de nos doar. Ele nos coloca sempre dentro de uma atitude, né? de inferioridade. Então, queria que isso ficasse muito claro. Então, se eu vou olhar, mas será que eu desenvolvi bastante inveja? Será que eu estou sofrendo por essas atitudes? Será que o fato de me sentir invejado é uma bobeira?
né? Nós temos no Brasil, inclusive, Davi escolheu no post que fizemos para divulgar o encontro de hoje, um olho bem grande, né? O olho grande. Será que nós, às vezes, nos vitimamos, declarando que a inveja do outro está acabando comigo? E, na verdade, não é bem isso. Na verdade, eu estou desenvolvendo inveja. Eu estou desenvolvendo inferioridade. Eu estou me rebaixando. Eu estou perdendo a luz de uma visão certa. Como diz o Dante, eu que estou com um arame fechando meus olhos, costurando meus olhos. Eu que estou ficando cego, lembrando então, né? Aquilo que disse alguns minutos atrás, a palavra inveja vem do verbo invidere, isto é, não ver, não enxergar. Então, eu acho muito, muito importante que a gente saibamos olhar ao nosso redor, que nós saibamos olhar perto de nós e que a gente possa ter a coragem de descobrir, né, que eu me estou, como que eu estou me sentindo em relação a pessoas, a colegas, a pessoas que realmente podem ser comparadas comigo. No caso de um padre, pode ser outro padre. Enquanto a minha igreja fica sempre meio vazia, outro padre lota a igreja. E aí, como que isso cai dentro de mim? De que maneira? Então, isso eu acho que a gente deve, cada um de nós deveria fazer um trabalho sozinho, pensando, refletindo, né, e tentando descobrir quanto da inveja entrou na minha vida, quantas das minhas atitudes são um reflexo da inveja, uma resposta à inveja que eu sinto, que me tira a verdade, né? Me tira a verdade. A pessoa invejosa se afasta da realidade, se afasta da verdade. Não tem como. Então, continuando o nosso trabalho, eu queria ver, então, dentro dessa experiência, né, de invejar, de ser invejados, dessa possibilidade tão real que existe, algumas atitudes que camuflam a nossa inveja. Queria ver um minutinho isso aqui, para a gente não ficar sempre falar dos outros, sempre os outros que são inveja. Possível que 84% se declara invejado e ninguém se declara invejoso. Não é possível isso. Não é real, não é verdadeiro. Então, uma primeira coisa, como ser invejoso é algo que já disse, é o pecado envergonhado, que ninguém se... Acho que isso é uma virtude, uma coisa bonita. Então, todos nós escondemos a nossa inveja. Então, uma das atitudes que acompanha a inveja é o disfarce. É o disfarce. Então, se eu estou invejando a beleza de outra pessoa, eu jamais vou falar isso. Jamais. Ah, eu tenho inveja, ela é muito bonita. Ele é muito bonito, muito... Nossa. Não, nós vamos procurar... mas vamos procurar um disfarce. Ah, fulano é bonito, mas ele dedica muito tempo. Ela fez tal cirurgia, tal tratamento. Dá para ver de longe que ela não é real. Ou a gente fala, claro, mas bonito, mas só vive para isso? Não faz nada para os outros? Só vive se preocupando com a parte estética? Isto é, a gente tenta de levantar o raciocínio para dizer, eu que estou me rebaixando, eu que estou me considerando, no caso da parte estética, esteticamente menos valioso,
E eu que ao mesmo tempo, mas porque isso, porque aquilo, né? Então, eu fiz exemplo de padre, né? De um padre que lota igreja. Mas ele lota igreja porque fala um monte de besteira, porque promete milagre, porque faz isso, porque faz aquilo, porque grita. A gente vai sempre manifestando a nossa inveja com disfarce. Aí a pessoa é muito rica, bem-sucedida, fez uma casa maravilhosa. Mas também só pensa em dinheiro? Só pensa em dinheiro, é muito esperto, já sacaneou muitas pessoas. Quer dizer, a gente tenta disfarçar, tenta destruir aquilo que nós mesmos criamos dentro de nós. Porque eu posso muito bem conviver, né, com milhares e milhares de pessoas mais bonitas e não perder minha serenidade. Terei algumas mais feias que eu. Mas não é isso que importa. Não é isso que importa. Nem todo mundo nasceu para ser modelo, nem todo mundo aposta toda a sua vida na estética, na beleza exterior. Temos tantos valores na vida, certo? Então, isso é importante, né? Que a gente percebe quando a nossa palavra se torna um pouquinho envenenada, um pouquinho destruidora. Né? Então, eu primeiro me rebaixo perante alguém e depois vou falar para ver se eu vou recuperar esse rebaixamento falando coisas, né, que às vezes são um pouquinho maldosas, que não são exatamente verdadeiras, principalmente tentando enganar a mim mesmo, tentando achar um pano quente ou um pano fresquinho com gelo que vai lá dando um jeito na minha feridinha, no meu hematoma, no meu, né, naquele parte do corpo que ficou inchado, eu vou tentando me curar de feridas que eu mesmo me causei. Então, essa é uma parte que precisa a gente avaliar. Confesso para vocês que já devo ter falado muitas coisas que, em lugar de ser orientadas pela verdade, por um olhar realista, muitas vezes era por causa de eu me rebaixar, de eu me sentir inferior. Às vezes pode ser que acontece também uma mistura disso, né? Um pouco estou me rebaixando e um pouco também estou me confundindo. Então, normalmente a nossa inveja, a nossa maneira de invejar é acompanhada por raciocínios, por razões, por que a gente vem falando, né, vem falando para tentar amenizar. Então, nunca nós temos uma inveja aberta, clara, sincera. Aí eu falaria, nossa, mas aquele padre é muito melhor que eu, parabéns para ele. Seria o maior ato de libertação de uma pessoa, sabe? De uma mulher que sofre com beleza, se compara muito a sua beleza com outros, seria grande dia da libertação. Nossa, mas fulana é linda. Nossa, mas é muito mais linda que acabou a comparação, acabou. Em lugar de ficar, repita, mas porque ela faz isso, só pensa nisso, porque o marido gasta muito dinheiro com ela, com seus tratamentos, e a gente fica se metendo onde não deve, né? E fazendo essa coisa, essa tortura, que é a questão de invejar, né? Tá bom, então, uma atitude que acompanha muito a inveja eu chamei de disfarce. A gente nunca consegue aceitar isso de uma maneira aberta e sempre tentamos achar uma maneira de camuflar isso. Me diga se já não aconteceu na sua vida isso. Por favor, pensa um minutinho. Quantas vezes já fizemos isso com alguém?
tá bom? Então, isso é importante. Uma coisa que não é tão... Uma coisa que começa a ser também pesada. Então, uma atitude que a pessoa que deixa crescer demais a inveja dentro de si, uma pessoa que deixa crescer demais esse sentimento, ela vai assumindo atitudes destruidoras. Então, se a pessoa realmente é tomada pela inveja, como a gente sabe, como a gente já viu na vida, como a gente já viu na comunidade, já vimos na família, já vimos no lugar onde trabalhamos, que a pessoa profundamente invejosa, ela tenta destruir o objeto da sua inveja. Então, ela tenta calmar a sua inveja, destruindo a causa dessa inveja. Então, a inveja pode levar a formas que são praticamente patológicas, né? E tenta destruir a vida de pessoas, destruir com mentiras, com calúnias. Pode destruir tentando atrapalhar, no caso, por exemplo, de uma colega de trabalho, fazendo de tudo para atrapalhar o progresso dela, né? Criando, então, momentos de verdadeira destruição. E eu acho que as formas mais comuns de destruir é feita com mentira, com calúnias, e a gente tenta rebaixar a pessoa, né, com a nossa fala, com nossas acusações, que é também um caminho sem volta, né? É um caminho que faz muito, muito, muito mal. Então, cuidado com isso. Cuidado com a inveja disfarçada de palavras bonitas, de raciocínios inteligentes ou de desculpas escancaradas. E cuidado também quando nasce em você o desejo de destruir alguém, a sua fama, o seu sucesso, a sua serenidade. Porque você, infelizmente, está sofrendo com a felicidade dele, dela. Porque você escolheu se rebaixar. E não precisava acontecer isso. Absolutamente. Não precisava, né? Então, essas duas atitudes acompanham bastante a pessoa invejosa, certo? Então, cuidado com o disfarce e cuidado quando me dá aquela vontade de destruir aquela pessoa, de destruir a felicidade daquela pessoa. Não tem nada de inocente nisso. Ao contrário, são coisas que vêm pesando na nossa vida. Tá bom? Faltam 10, 15 minutinhos. E queria agora passar para o último step, né, degrau, último momento da nossa conversa, respondendo a uma pergunta. Padre, mas será que tem jeito? Será que a gente consegue viver sem inveja? Então, uma pergunta importante. Difícil responder. Se realmente a gente fica totalmente livre disso, repito, porque a inveja pode atingir minha vida, porque eu estou invejando, mas também porque alguém pode me invejar. Então, atrapalhar minha vida, né? Então, não sei se a gente chega a uma pureza total, mas eu sei que há caminhos de libertação. Eu sei que se a gente quer, se a gente tem um olhar mais real, se a gente confia mais na ajuda do Espírito Santo, na graça de Deus, na luz de Deus, a gente pode. Então, a primeira atitude que nós devemos desenvolver bastante seria a destruição daquele verbo,
que falamos bastante, que é comparar. Parar de me comparar. Parar de me identificar por aquilo que outro é menos que eu, no caso eu seria um grande orgulhoso e soberbo, e parar de me definir por aquilo que é mais do que eu, aí eu seria um invejoso eterno. Então, tirar esse, mesmo nas coisas mais simples, tirar essa atitude que hoje se desenvolveu muito, às vezes eu falo para as pessoas, mas peraí, nós estamos vivendo essa vida, é vida ou é uma competição? Por que eu preciso ser mais? Por que eu preciso ser menos? Por que eu não vou olhar quem que eu sou? Né? Então, perceber quando essa lógica, esse estilo de ficar sempre me comparando aos outros, é uma maneira de começar a lutar contra isso. Né? Uma outra. Então, uma consequência disso é aprender, como diz São Paulo, me alegrar com a felicidade do outro. Ele teve sucesso, parabéns. Ele conseguiu, parabéns. É uma coisa extremamente nobre, extremamente rica para o ser humano. Bater palma para o outro, reconhecer. Por que eu preciso sofrer? Não, eu vou me juntar, eu vou participar da alegria que ele teve, do sucesso que ele teve. Vou participar juntos. Então, isso é muito importante. Nossa, minha amiga fez um livro, vendeu pra caramba. Parabéns, que alegria, que maravilha. Então, isso é fundamental, a gente aprender a desenvolver a alegria pela alegria do outro. Que a nossa tentação seja sincera com você mesmo, comigo, mesmo que a gente não está falando. Quantas vezes, perante a alegria do outro, a gente sente uma fisgada dentro. Não. Vamos cortar isso. Vamos ser felizes com o que é feliz. Vamos ser vitoriosos com o que é vitorioso. Né? Sem querer banalizar esse assunto, mas é muito importante. Chorar com o que chora, rir com o que ri, festejar com o que está festejando. Então, essa nossa capacidade de nos unir, de nos tornar uma só pessoa, um só sentimento, é próprio de todo o ensinamento de Jesus, é próprio do mandamento do amor, amai-vos uns aos outros. E vocês percebem quanto temos que aprender em relação a isso. Então, além de não se comparar, realmente precisa descobrir, analisar aqueles comportamentos e atitudes que são gerados pela minha inveja e cortá-los. Tá bom? E cortá-los, porque não tem outro caminho. E a gente tem essa força, tem esse poder. Temos a capacidade de fazer essa escolha. E terceiro, outra atitude fundamental para a gente fugir disso, dentro da atitude de parar de me comparar, me conhecer mais. Quem que eu sou. Ouvir mais o que outros falam. Não fazer da minha pessoa uma pessoa que não existe, que sou eu, penso que sou daquele jeito. Dar valor àquilo que as pessoas falam. Às vezes falam exagerados, às vezes aumenta, às vezes tiram, mas tenta tirar algum ensinamento.
Tenta pensar realmente naquelas atitudes. Quem sou eu? Sou eu. Esse sou eu perante Deus. Não adianta que eu vou querer mudar a realidade. Que eu vou criar uma pessoa, um Graciano que não existe. Tem que ser eu. Então, se a gente continuar vivendo superficialmente, se nós vivemos sem meditar, sem refletir, sem ler, sem meditar a palavra de Deus, é difícil a gente se conhecer mais. Tem muitas pessoas que têm uma atitude em relação às coisas, em relação aos bens, tão fechada, que se declara generosos, são totalmente cegos. Eles não estão enxergando quem realmente são. Então, é muito importante se conhecer mais. Então, conhecimento de si passa por mais meditação, atenção, reflexão, oração, luz de Deus, graça de Deus. É assim, né, que podemos construir. E é muito importante. Então, essas seriam algumas atitudes que podem nos ajudar a perceber onde a inveja se instalou na minha vida, na minha alma, no meu jeito de ser, de pensar. Descobrir palavras, maneiras de agir que são reflexo dessa minha inveja. Né? E tentar cortar tudo isso. Aprender a se conhecer, se valorizar. Como eu disse antes, eu sou aquele que eu sou. Eu sou aquele que eu sou. Deus sabe quem que eu sou. Não adianta inventar ou maquiar ou buscar na aparência me apresentar como alguém que não sou. Pessoas amadas, valorizadas, muito estimadas, procuradas, são as pessoas mais autênticas. As pessoas mais insuportáveis são as pessoas maquiadas. São as pessoas que criam uma aparência enganosa. As pessoas autênticas são as mais procuradas, as mais amadas. A autenticidade é um valor muito procurado hoje. A inveja tudo faz menos que isso. Menos que isso. Finalizando assim, que nós temos um detalhe de uma parábola de Jesus, que chamamos do filho pródigo, ou chamamos do pai misericordioso, onde, quando o texto de Lucas, capítulo 15, né, descreve toda a alegria, toda a festa que se organizar, que o pai organizou para receber aquele filho que tinha se perdido e foi encontrado, estava morto, ele ressuscitou. E perante toda essa alegria, o irmão mais velho chega, fica com raiva. Um evidente exemplo que Jesus faz da inveja. Uma inveja que acho que tinha dois frentes. Inveja da alegria do pai, que foi capaz de ter uma misericórdia superior à lei. E ele se colocava como certinho. Sempre trabalhei, nunca te abandonei, fez tudo certinho, todos os meus dias, e você nunca fez isso para mim. Filho, mas tudo que é meu é teu. Quer dizer, ele não estava entendendo. Então, inveja, com certeza, por esse pai que foi mais misericordioso. Lembrando que pela lei dos judeus, pela lei farisaica, o pai tinha tudo direito de não aceitar mais na sua casa o filho que gastou antecipadamente a sua herança. Ele podia rejeitá-lo. Mas esse filho mais velho entra e sofre pela alegria do pai de ver o próprio filho ressuscitar.
e talvez também teve inveja do irmão mais novo. Como ele mesmo disse, ele gastou tudo com prostitutas. Então, ele ficou com inveja da vida que ele fez? Tinha que ter inveja de um irmão que o amor do pai podia rejeitar, mas ele ressuscitou. Pai, me trata como um dos teus servos, porque eu não mereço mais ser chamado teu filho. Olha só, a inveja do irmão mais velho, até que ponto chegou? Até onde foi? Mas a gente percebe que foi uma incapacidade total de participar da festa, de participar da alegria do pai, né? Então tá aí um exemplo muito claro de Jesus, que confirma aquilo que estou falando desde o início. Inveja não é cobiça, não é desejar as coisas do outro. Inveja não é ciúme, não é ter medo de perder alguém, mas inveja é sentir dor pela felicidade do outro. Por isso é o pecado envergonhado, por isso é um pecado e uma atitude sempre destruidora. Não existe inveja boa, não existe. Sempre ele leva a pessoa a uma vida bem sofrida. Tá bom, gente? Então tá aqui a nossa reflexão de hoje, essa hora que passamos juntos. E lembro agora aquilo que Davi me fala sempre, vocês podem falar para quem não conseguiu participar hoje, que o vídeo vai ser abaixado também no YouTube da paróquia, né? Vai ficar lá disponível, a pessoa pode ouvir por pedaços, pode ouvir, né? Inclusive, ouvir com um pouquinho de calma, e quem sabe, tendo uma dúvida, me mandar, né, a sua dúvida para que a gente possa interagir bastante, né? Para que a gente possa, dessa maneira, crescer mais, possamos crescer mais juntos. Então, lembra o sábado que vem, convidando todos para 21 anos da nossa história, da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, celebrando a missa às 19 horas, na igreja do Sagrado. Estaremos todos juntos. Por enquanto, só. Uma boa noite, a bênção, a paz de Deus no coração de todos vocês, que a sua luz e a sua graça permaneça sempre com vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.